Fala, Juventude Maria Carmen! Esse é o Bate-Papo de Humanas. Para quem gosta, para quem quer conhecer, para quem quer se aprofundar em temas de geografia, história, sociologia e filosofia, além de poder ampliar o seu repertório para argumentação em redações. Tudo isso analisando e debatendo temas de ciências humanas. No primeiro vídeo, vamos abordar o tema Problemas Sociais Urbanos. Esse tema é muito recorrente no Enem, de acordo com o guia de estudante w.com. Para ajudar no debate, convidei o sociólogo e doutorando em Sociologia pela Unicamp, Caio César Pedron. Vem comigo! Galera, esse foi o mapa conceitual trabalhado em sala de aula com as terceiras séries. A partir dele, vamos conversar este tema e ampliar algumas questões. Para iniciarmos nosso bate-papo, gostaria de agradecer ao Caio pela sua participação e disponibilidade. Ele fazer uma pergunta: por que você escolheu cursar Sociologia? Marcelão, obrigado pela oportunidade. Escolhi Sociologia por uma daquelas virtudes do acaso, né? Eu não tive acesso ao ensino de Sociologia, ao ensino de Ciências Humanas, nem de Filosofia, eu tive no ensino médio, eu fiz o ensino técnico numa época que só tinha História como ensino de Humanas, tinha Português também, né? E algumas outras atividades. E aí, por acaso, na época eu cantava, e aí eu fui numa fonoaudióloga, e o filho dela fazia Sociologia. E aí ela contou para mim e eu me encantei. Eu falei, nossa, é uma coisa que me interessa, assim. Porque eu tinha, inclusive, prestado a prova para engenharia, porque todo mundo falava, não, tem que fazer ciências exatas, ciências humanas não é interessante, etc. E aí eu prestei, mas eu não passei, por sorte. E aí eu acabei cursando, né, as ciências sociais. Engraçado que no mestrado, depois, eu conheci o filho dessa fonoaudióloga, ele estava no doutorado. Então, a gente acabou se conhecendo e eu contei para ele a história e foi bem interessante, assim, essa fortuna, né, essa sorte aí do acaso que acabou culminando com a minha entrada na Sociologia, que é o que eu gosto de fazer e é o que eu faço hoje como profissão. Caio, nós vamos bater um papo sobre problemas sociais urbanos e como que você vê a importância desse tema na sociedade atual? Ok, então, eu acho que é importante para a gente começar pensar que esse tema, além de ele ser importante porque cai em vestibular e coisas desse tipo, ele é importante também porque ele envolve a vida cotidiana das pessoas. Então, os problemas urbanos, ele não é um problema eminentemente teórico ou abstrato. Quando a gente trata de problemas urbanos, a gente está tratando de transporte público, está tratando de tráfego, está tratando de saúde, está tratando de segurança, de saneamento básico. Enfim, a gente está tratando de uma míriade de assuntos que são pertinentes à vida das pessoas, né? E é importante salientar, Marcelão, que esses problemas que a gente chama de problemas, eles não são naturais, eles não nasceram com a sociedade, eles são construções históricas, né? Então, o desenvolvimento histórico vai formulando esses problemas em cada uma das sociedades de uma maneira diferente. E é importante salientar, então, que é preciso estudar história um pouquinho para entender por que esses problemas urbanos eles acontecem dessa maneira no Brasil ou em outro país. O que a gente poderia dar de norte para eles aí, clarear um pouco sobre o contexto histórico em que esses problemas sociais urbanos eles vão nascer? Porque em geografia a gente fala muito de segregação socioespacial. E aí a gente fala sobre a desigualdade socioeconômica que é materializada no espaço geográfico. Então, a paisagem urbana acaba sendo marcada por essa desigualdade da sociedade. Ou seja, eu consigo ver no espaço geográfico como a sociedade é desigual pela forma como ela aparece. Mas essa forma, como você disse, ela tem um contexto histórico. Como que a gente poderia enxergar um pouco esse contexto histórico, cara?
Beleza, eu acho que para começar a gente precisa dizer para as pessoas que nem sempre a cidade ela foi esse centro de circulação da vida, né? Esse centro através do qual as pessoas elas moram, elas trabalham, elas circulam, elas, sei lá, compram as suas mercadorias, etc. Quando a cidade ela surge no Ocidente, ela surge com uma característica bastante mais restrita. Ela é um espaço de segurança, é aquilo que a gente vai chamar de burgo lá na história, né? Tem o burguês. Ela tinha uma certa segurança, era primordial, né? Eram as muralhas da cidade que protegiam a elite de uma determinada localidade, e ela era um centro comercial. Então as pessoas que trabalhavam no campo migravam para a cidade para fazer suas trocas. Aí vai surgir os artífices, né? E o trabalho da manufatura, mas inicialmente a cidade ela era muito mais circunscrita, ela era pequena, né? Com o desenvolvimento da industrialização, a gente vai ver o quê? Uma mudança substancial nas cidades. Então, se a gente pensar no Brasil, em específico, a gente consegue ver que esse processo de migração das pessoas do ambiente rural para o ambiente urbano, ele culmina muito logicamente com o processo de industrialização, né? Então, com esse processo de migração que acontece a partir dos anos 20 e 30, né? Notadamente o governo Vargas tem importância, porque ele vai fazer a indústria de base, a indústria de metal, a indústria de algumas indústrias de transformação também, né? Esse primeiro passo do Vargas ele é fundamental, então, para um fluxo migratório para a cidade. O que acontece? As pessoas chegavam na cidade, Marcelão, em busca de um sonho, que era melhorar de vida, sair daquela relação de semi-servidão, vamos assim dizer, no campo, porque a pessoa não existia lei trabalhista no campo, então existia um acordo entre pessoas, né, e um acordo sempre desigual. Só que quando elas chegam lá, Marcelão, não existe nada na cidade, não existe infraestrutura. Elas chegam numa cidade que comportava, sei lá, 4.000, 5.000 pessoas e um fluxo migratório de 10, 20, 30 mil pessoas a cada ano, ou a cada mês, ou a cada 6 meses. São Paulo tem um fluxo migratório absurdo, né? E aí o que acontece? A cidade não tem infraestrutura nenhuma. Então, a gente começa a perceber, então, a migração de centro para periferia, a expulsão de muitas pessoas para a periferia, por quê? Porque não tem espaço no centro, essas periferias não têm estrutura nenhuma, então aí a gente tem o processo de favelização em alguns pontos, em outros a gente tem o processo de mutirão, onde o Estado não estava preenchendo a sua função, que era oferecer saneamento básico, moradia, a iluminação, os mutirões, eles ocupavam esse espaço, né? E claro que as condições eram bem precárias, as casas eram muito de economia muito parca, né? E mesmo a pavimentação era muito simples das ruas, né? Terra batida, depois tem uma pavimentação de pedra, né? De paralelepípedo, e só depois que a gente vai ver o asfalto. Mas, enfim, esse processo de migração e inchaço urbano, ele vai criando, então, certas atritos naquela sociedade, porque você vai tendo cada vez mais pessoas e empregos são limitados naquele espaço. Então, você vai ter, num certo sentido, o trabalho informal se fortalecendo de uma maneira muito grande ali, o desenvolvimento do trabalho informal, né, que é uma das características da economia brasileira. Não, dá para a gente falar então, Caio, que o êxodo rural é uma das questões aí que vão potencializar os problemas sociais urbanos na cidade. A industrialização é outro ponto-chave para a gente entender o inchaço urbano, que é o rápido crescimento populacional e de área das cidades brasileiras, e que isso vai acontecer mais fortemente nos grandes centros urbanos, né? O centro financeiro São Paulo e a capital Rio de Janeiro. Claro que depois, né, com a fundação de Brasília e também outras capitais vão ganhar status aí de grandes cidades no Brasil que vão passar por vários desses problemas que a gente vai abordar aqui. Bacana esse contexto histórico que a gente fez, mas eu queria que a gente direcionasse uma outra questão também, né? A gente fez o recorte e que é válido a gente falar. A questão da pobreza, porque esse trabalhador rural, ele tinha uma baixa escolarização, nem todos conseguiam emprego, ou seja, muitos ficavam desempregados. Então, a gente traçar um paralelo aí entre essa condição histórica e como que isso foi se materializando no espaço urbano. O que eu quero dizer? Esse trabalhador rural com baixa escolarização, sem renda, como você apontou, ou ele vai papelizar ou ele vai depender de mutirão. Correto? Essas vão ser as formas
no espaço urbano que a gente vai ter. E a outra questão que eu queria tocar também, muito importante, é a segregação socioespacial. Porque nessas grandes cidades, como você disse, esse trabalhador ele vai ir para a periferia. Ou seja, ele vai se afastando do centro porque a sua renda não permite que ele alugue uma casa ou fique numa casa próxima ao centro. E além das favelas, a gente vai ter os cortiços também. O processo de favelização na cidade do Rio de Janeiro é bastante diferente daqui de São Paulo, por exemplo, né? Enquanto São Paulo você tem um processo de favelização a partir da industrialização, na década de 30, 40, 50, no Rio de Janeiro a coisa acontece muito antes, do século XIX. Por quê? Porque você tem uma política de limpeza urbana. Estavam querendo, de certa forma, seguir uma tendência muito própria da França e da Inglaterra, de limpar os grandes centros e criar praças, avenidas. Então, como que você faz isso numa cidade que já era constituída, que era o Rio de Janeiro? Expulsa o pobre para a periferia. Então, esse primeiro processo de, vamos assim dizer, de favelização no Rio de Janeiro acontece muito antes e por outros motivos. Mas na cidade de São Paulo não, é muito fruto desse processo de industrialização e de necessidade, vamos assim dizer, de expandir lugares e de colocar o pobre meio que à distância também, de criar essa segregação espacial para garantir uma proteção para os bairros mais ricos, etc. Essa parte que você está falando de expulsar o pobre, por exemplo, ela vai se refletir na relação centro-periferia, a questão do transporte público de qualidade nas cidades hoje, nas metrópoles principalmente. Porque o trabalhador precisa se deslocar todos os dias de trabalho da sua residência ao local de trabalho. E isso nem sempre é próximo, muitas vezes é distante. Geralmente a maior parte dos empregos está no centro, que é onde tem a maior parte do comércio, serviços. É só a gente pensar em São Paulo. Por que tem trânsito na Marginal Pinheiros? Porque o pessoal mora tudo para fora da cidade e tem que entrar na Marginal para chegar a ter acesso ao centro ou para ter acesso a alguma vila industrial e etc., um setor industrializado ali da cidade. Então, no fundo, de alguma maneira, o tráfego ele é criado por essa segregação, né? Ele é muito intensificado por causa disso. E por uma ineficácia também de mobilidade urbana, quando a gente fala de transportes públicos, como é o caso do trem e do metrô. Apesar da gente imaginar que esses transportes rápidos dão conta, na verdade eles são superlotados. A gente sabe que eles são muito poucos em relação ao que se deveria ter. E esses transportes públicos, eles são importantes por quê? Porque eles acomodam mais pessoas e eles conseguem fazer um transporte mais eficiente que o carro tradicional, né, que é o transporte individual, vamos assim dizer. Só existe esse tráfego, né? Só existe esse movimento de carros incessante por pistas de acesso, por quê? Porque existe uma distância da moradia, do lugar onde a pessoa reside, do logradouro, que quase sempre é periférico, né? No caso das classes trabalhadoras, para o centro onde essa pessoa vai trabalhar. Muitas das pessoas trabalham no setor de serviços, em loja, shopping, e infelizmente esses espaços não estão, por causa de um conjunto de fatores, dentre eles especulação imobiliária mesmo, e também pelo valor dos espaços, né, da compra de território, por, vamos assim dizer, lotes que estão fechados à venda para pura especulação mesmo. Enfim, e essa distância, ela acaba criando tráfego, né? Ela acaba aumentando a potencialidade desse tráfego, porque mais pessoas precisam se locomover até o seu transporte, e às vezes a distância é muito grande. Então, uma das políticas, além da política de modais de transporte público, né, de valorização do transporte público, é reduzir a distância entre trabalhador e emprego, né, e lugar onde ele vai trabalhar. Então, dá para dizer que a cidade ela é desigual, ela é segregada por causa de como a sociedade se organiza. Eu penso que isso é uma ideia central que a gente tem que compreender quando a gente fala em sociologia, geografia, que o espaço geográfico só apresenta essa forma, esse jeito da cidade ser desigual porque a sociedade é desigual, ou seja, do ponto de vista socioeconômico, há uma riqueza concentrada na mão de poucos, enquanto os muitos vão depender da ação do planejamento do Estado, né? Porque um cara que tem dinheiro, por exemplo, numa grande cidade, para não enfrentar o trânsito, ele pode ter um helicóptero no heliponto.
beleza, ele se desloca ali sem nenhum problema para qualquer lugar da cidade ou até fora dela com muita rapidez. Mas a maioria que vive na cidade, que são pessoas que dependem desse planejamento, dessa ação do Estado, né? E tem essa questão, então. E a outra questão que eu iria falar é que essa desigualdade que a sociedade capitalista ela produz no espaço geográfico, ela intensifica também a violência. A violência. Desigualdade gera a violência, ou seja, a violência é fruto da desigualdade socioeconômica. Como que a gente poderia analisar isso por uma perspectiva da sociologia, por exemplo? A questão da violência urbana, ela é muito complexa, né? A gente precisa tratar, por exemplo, desses antecedentes históricos que a gente já tratou em alguma medida, esse processo de migração, esse processo de acomodação das pessoas em lugares inóspitos, né? Em situação que a gente chama na sociologia e em outros espaços de situação de vulnerabilidade. Essas pessoas em situação de vulnerabilidade, infelizmente, elas acabam não tendo acesso à educação, à saúde e a toda uma míriade de serviços públicos que vão criando as condições adequadas para o crime organizado aliciar, né? Jovens, aliciar pessoas que estão em situação, muitas vezes, de desespero pela pobreza, né? Além disso, a gente acaba tendo também uma questão que é muito importante, que é do saneamento básico. A ausência de saneamento básico cria um problema de saúde muito grande nas periferias, né? E isso é importante dizer, né? Em bairros periféricos da cidade de São Paulo, a diferença de tempo de vida de pessoas em bairros periféricos e em bairros ricos é de 20 anos. Ou seja, uma pessoa vive 20 anos a mais só por ter condições sociais adequadas para um ser humano viver. Então, essa desigualdade, ela produz, né, vulnerabilidade, ela produz morte, né? Tem um sociólogo muito importante que chama Pierre Bourdieu, que ele vai problematizar o quê? Ele vai dizer, olha, não é só o capital econômico que as pessoas precisam para conseguir sair de uma situação de vulnerabilidade, de pobreza e de desigualdade extrema. Elas precisam também ter acesso à cultura, né, ao pensamento, né, ao estudo. Isso é uma dos outros fatores importantes. Ele vai chamar de outros capitais, né? São os capitais simbólicos. Então, você vai ter o capital econômico, que é o dinheiro, o capital cultural, que é a formação, pode ser a formação universitária, pode ser acesso a bens culturais, pode ser acesso a qualquer característica, vamos assim dizer, intelectual que distingue essa pessoa, né? Que faça ela ter acesso a outros conhecimentos e que vão ser negociados num determinado campo. E você tem também o capital social, que seria familiares, né, pessoas próximas, sei lá, um círculo de amigos dos seus pais, ou um clube no qual a pessoa vai trocar informações, amizade, vai conseguir, então, ter acesso a lugares privilegiados. Esses capitais, esse jogo entre esses capitais é fundamental para que uma pessoa, por exemplo, consiga sair dessa situação de vulnerabilidade e se posicionar socialmente numa classe melhor. Então, não basta dar dinheiro para a pessoa. Embora, quando a pessoa passa fome, o dinheiro é fundamental, porque ela precisa de dinheiro para poder comprar comida, né, para poder pagar o aluguel. A gente está vivendo hoje, por causa da pandemia, uma situação onde os trabalhadores estão sendo impedidos de trabalhar, eles não podem trabalhar, senão a gente vai ter uma doença generalizada que vai matar milhares de pessoas. Então, qual que é a única maneira de garantir que essas pessoas vão ter um pingo de dignidade, que elas vão poder comer, que elas vão poder pagar o aluguel, é você tendo um programa social como esse que está acontecendo, né, que não é o adequado, a gente deveria ter um salário, pelo menos um salário mínimo, para garantir que essas pessoas tivessem o mínimo de satisfação das suas necessidades, mas que é um programa que ajuda as pessoas a não sucumbirem diante da situação que a gente está vivendo, né? Lembrando que nas favelas são cerca de 12 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Essa é a estatística oficial que nós temos aí com relação à favelização. Essa favelização a gente sabe que foi provocada por esse processo histórico de ausência de planejamento e de programas de moradia para atender o grande fluxo populacional que veio para as grandes cidades em busca de emprego e melhor condições de vida. No entanto, o que a gente viu foi um empobrecimento maior dessa população e a precariedade das suas condições de vida.
Um outro assunto para a gente fechar aqui o nosso bate-papo de humanas seria a gente discutir um pouco, Caio, o contexto atual que nós estamos vivendo da pandemia de Covid-19 e como que esses problemas sociais urbanos eles refletem na condição de vida e no aumento do número de casos que nós estamos vendo no país. A reportagem do G1 trata que há uma explosão do número de casos nas favelas e periferias em São Paulo. E isso é uma tendência que deve se repetir em outras grandes cidades do país, e cidades médias também, ou pequenas cidades onde a desigualdade é muito grande. Esse vírus influencia na sociedade, né? E o que as políticas que foram criadas para, vamos assim dizer, combater esse vírus, elas influenciam na forma como as pessoas vivem, né? Essa política, por exemplo, de isolamento, a gente pode ver que houve um crescimento bastante grande da violência doméstica. Por quê? Porque as pessoas em casa, elas estão mais propícias a esse tipo de violência, né? Obrigadas a ficar em casa. Então, a gente vai ver que aconteceu muito isso. Existe também uma reportagem, eu acho bastante interessante, do El País, onde ele vai falar como a Brasilândia, que é a maior favela da cidade de São Paulo, como ela está sofrendo com a epidemia de Covid, né? Eles estão com uma taxa de 28 pessoas a cada 100% que morrem, né, de Covid. Então, você tem essa taxa muito alta e uma taxa de reinfecção muito grande. Por quê? Porque você tem muitas pessoas vivendo em cômodos muito pequenos. Então, você tem famílias inteiras vivendo em 2, 3 cômodos, famílias de 6, 7, 8 pessoas. Então, você vai acabar tendo, a transmissão acaba se acentuando, porque não existe um isolamento nesse caso, né? E essa favela da Brasilândia, ela está tentando fazer uma política de isolamento dos idosos. Então, o que essas famílias estão fazendo? Estão tentando encontrar um cômodo e colocar meio que o idoso trancado naquele cômodo, o que é quase uma prisão domiciliar, que deve ser muito difícil para esses idosos, para poder protegê-los, porque nessa situação é a única forma deles sobreviverem, ou deles terem uma proteção maior com relação ao vírus, né? O que agrava mais ainda essa situação nas favelas é a ausência do saneamento básico, porque uma das medidas de proteção, de evitar a doença, é você ter uma higienização massiva, ou seja, constantemente tomar banho, que já é um hábito, mas também higienizar as mãos constantemente com água e sabão. Muitas favelas... água potável para isso, né? Exatamente, muitas favelas não têm água potável e também tem interrupção no abastecimento de água, que é o que acontece, por exemplo, em Paraisópolis, onde a comunidade estava reivindicando da Prefeitura de São Paulo, do governo do estado, o abastecimento contínuo. Não, você sabe que tem uma denúncia, porque desde a crise hídrica que a gente viveu há alguns anos atrás, o retorno, vamos assim dizer, da água, ela não aconteceu em muitas favelas, o retorno total, né, do abastecimento de água. Então, as pessoas têm ainda horas do dia onde não há abastecimento de água. E é uma política meio interessada por parte dos governos, por quê? Porque eles reduzem, então, o consumo de água da periferia através desse modelo de corte de água em determinados horários, né? Então, é uma política autointeressada, vamos assim, de controle aí do gasto de água por parte da periferia. Novamente, a periferia sendo desprivilegiada em relação ao centro. Você, Caio, agradeço o nosso bate-papo de humanas. Espero que a gente possa conversar mais. Se a galera tiver interesse, vamos deixar algumas coisas aí na descrição. Valeu pela parceria, meu amigo. O prazer foi todo meu, Marcelão. Estou à disposição sua e for do interesse de vocês. E vamos continuar aí nessa luta aí nesses tempos difíceis de pandemia. Grande abraço. Valeu, grande abraço. Até a próxima.